Olha, o governo do estado determinou o fechamento de atividades econômicas depois das 11 horas da noite. Então, ninguém pode sair de casa depois das 11, é toque de recolher de 11 da noite às 5 da manhã, a não ser exceções. Essa foi uma atitude tomada depois de diálogo com várias categorias, flexibilizando um pouco aquilo que era o rigor absoluto na primeira proposta, que seria o de fechamento total das atividades econômicas. Vamos saber como é que vai ser a fiscalização no Poder Público Municipal. Eu estou com a Gorete Santos ao vivo, traz detalhes para nós a respeito do trabalho que será feito no município para essa fiscalização, para esse esforço. Gorete, e uma das principais questões é, Teresina, a Prefeitura de Teresina, os gestores municipais concordam com o fechamento de atividades econômicas? Estão de acordo com o decreto apresentado pelo governo? Boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Joelson, a você e a todos. Bom, o decreto deve sim ser cumprido, viu? O secretário de Finanças, também vice-prefeito de Teresina, Robert Rios, inclusive esteve representando a doutor Pessoa nas primeiras reuniões sobre as proposições desse novo decreto do governo do estado. Agora, o decreto entrou em vigor, né, já nesta quarta-feira, e a gente vai conversar exatamente sobre esse assunto com o secretário, também vice-prefeito Robert Rios, tratando dessas questões, né, de como é que deve ficar o cumprimento desse decreto aqui no município de Teresina, à risca, como ele foi publicado pelo governo do estado, ou há a possibilidade de alguma alteração, de alguma flexibilização também. Boa tarde. Boa tarde. O decreto é do governador do estado, que tem validade em todo o território piauiense. Inclusive, decreto semelhante do governador já foi revalidado pelo Poder Judiciário. E não compete à Prefeitura de Teresina questionar nem o governo do estado e nem questionar o Poder Judiciário, certo? Mas nós acreditamos, o doutor Pessoa tem dito isso exaustivamente, que ele acredita que quem deve o melhor policiamento para os decretos é a própria sociedade. Quem deve examinar é a sociedade. Se você olhar alguns países mais evoluídos, mais antigos, certo? O problema do Covid está quase resolvido. Você pega, por exemplo, a Coreia do Sul, em que a sociedade, o povo do coreano do Sul já foi para as ruas e já deu solução. Aqui no Brasil, infelizmente, a sociedade tem resistido muito a esse tipo de isolamento. É importante as medidas educativas, socioeducativas. É importante o isolamento, nós sabemos que é importante o isolamento. É importante conviver com o vírus e com o comércio, é importante. O comércio hoje, através dos seus impostos, é que sustenta o sistema de saúde. Se tem um hospital, se tem uma UTI, se tem um médico, é graças aos comerciantes que pagam o seu imposto. Nós não podemos matar um lado pensando que vai sobreviver o outro lado. Nós temos que conviver com os dois lados juntos. São medidas restritivas, essas medidas nunca são satisfatórias, ninguém gosta dessa medida restritiva, mas são medidas necessárias. E eu acho que a intervenção do Estado aí, ela foi ao mínimo possível, certo? Ela deixa o comércio trabalhar de segunda a sexta-feira, causa uma certa restrições no final de semana, que é ruim para um segmento do comércio que vive de restaurantes, de bares, é muito ruim, nós reconhecemos isso. Esperamos que essas medidas sejam o mais breve possível e que sejam só as extremamente necessárias. E esperamos que a própria sociedade se encarregue de fiscalizar. Eu acho que não precisa nem guarda municipal, não precisa a polícia municipal. Eu acho que a sociedade, vendo o risco que está, vendo que está estrangulado o sistema de saúde da nossa cidade, certo? Com os leitos de UTI quase 100% ocupados, e agora com o leito hospitalar. A situação é tão grave, que o município tem dinheiro, o estado tem dinheiro, e nós não conseguimos mais comprar remédio, medicamento, porque eles não têm mais para oferecer. Todo o estoque de medicamento já foi comprado pelo estado, pelos municípios, e não há mais medicamento disponível. Isso é um risco. Nunca se pensou que se fosse consumir tanto antibiótico e tanto corticóide como essa demanda gerada pela pandemia. Então a sociedade tem que ver o risco que está correndo. Não adianta abrir tudo, flexibilizar tudo, está tudo aberto e todo mundo levando o vírus para dentro de casa. Isso é perigoso. Não tem mais suporte do setor médico. Nós não temos mais hospital, não temos mais UTI, não tem mais medicamento, então está quase tudo estrangulado. Como está quase tudo estrangulado, se faz necessário que a sociedade entenda que ela tem uma autoeducação, que ela tem uma autofiscalização e uma autoponderação para esse momento que nós estamos vivendo. Ninguém faz restrições porque acha que é bonito fazer restrições, acha que é bom fazer restrições. Eu não imagino que nenhum governador do mundo quer ser impopular, nenhum quer ser popular, mas tem que ter a responsabilidade de agir da maneira certa, no momento certo e com aquilo que se exige que ele possa agir.
certo? Nesse momento é um momento angustiante para todo o Piauí e angustiante para a cidade de Teresina. E o que é que nós esperamos? Esperamos é que a população do Piauí, a população de Teresina se autodiscipline. Não precisa ninguém chamar a polícia, não precisa ninguém chamar a guarda municipal, é preciso a conscientização coletiva do povo. Agora, aquele comerciante que quer trabalhar, produzir seu sustento, nós temos que estar perfilados do lado dele. Mas aquele irresponsável, que é a minoria, que graças a Deus é uma pequena minoria, irresponsável, que quer colocar a vida das pessoas em risco, esse nós temos que agir. Aquelas pessoas que pensam que podem fazer baladas em sítio, que podem fazer uma contaminação generalizada, isso é assunto de polícia. A polícia tem que chegar até lá, polícia militar ou a polícia civil, até lá, prender e atuar em flagrante. Isso é que deve ser feito. Jorge, tem uma pergunta. Secretário Robert, boa tarde, obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. O senhor havia se posicionado contrário ao fechamento de atividades econômicas anteriormente. O governo não descartou essa possibilidade numa segunda etapa, caso os resultados não apareçam. O senhor e a gestão municipal, né? Porque também o doutor Pessoa falou sobre o assunto, inclusive na época da campanha, de que era contrário ao fechamento de atividades econômicas. Diante do cenário de hoje, a Prefeitura de Teresina segue defendendo essas medidas que sejam restritivas, como estão, mas que não sejam tão restritivas quanto um lockdown, um fechamento total da economia? Olha, nem o prefeito de Teresina, nem o vice-prefeito, nem a prefeitura mudou de ideia, mudou de opinião, certo? Nós continuamos achando que o fechamento generalizado é uma lástima. E o decreto do governador, ele não colocou um fechamento generalizado. Ele disciplinou. De segunda a sexta-feira, os comércios estarão abertos dentro daquele horário pré-determinado. Eu acho que foi até um decreto brando, pelo momento que nós estamos vivendo. Agora, o que nós precisamos é da alta educação. É a sociedade piauiense mostrar o seu valor, mostrar o seu grau de conscientização. Se todos estiverem conscientes da necessidade, do momento que nós estamos vivendo, não vai precisar que amanhã esse decreto seja repetido e que ele se torne um decreto mais drástico. Tem alguns estados que estão fazendo um fechamento completo, fechamento total. O estado do Piauí preferiu e optou por uma restrição muito mais branda. E nós esperamos contar com o apoio da sociedade, que todos juntos, que as famílias juntas, se autoprotejam, protejam os outros. É um momento muito difícil. Não adianta você ser aqui demagogo, dizer, bora abrir tudo, o comerciante é nosso parceiro, nosso amigo, bora abrir tudo. Se nós não podemos oferecer nem aos comerciantes, nem à sociedade, UTI, leito hospitalar e remédio. Se nós não temos como oferecer remédio, porque nós temos o dinheiro para comprar o remédio, mas não tem mais o remédio à venda. Não tem mais antibiótico, não tem mais corticóide. Aqueles medicamentos utilizados no combate, no tratamento do Covid, não tem mais disponível, porque nunca o Brasil, os laboratórios brasileiros, imaginaram que teria uma demanda tão grande como a do momento. Então, você hoje tem o dinheiro no bolso, tem condição financeira, mas não tem um hospital da rede privada com leito para lhe receber. Você vai morrer com dinheiro no bolso. Nós estamos amontoando pessoas nas UPAs da periferia de Teresina, porque não tem mais para onde levar. Então, é essa responsabilidade que é do Estado, que é do município, e é também da sociedade teresinense, sociedade piauiense. Nós temos que chamar todos à responsabilidade. Não tem coisa melhor do que a consciência, a autoeducação, a autoconsciência, a sociedade entender a gravidade desse momento, que não é nem um gesto contra comerciante, nem um gesto contra empresário, mas um gesto em favor da vida. E é em favor da vida que nós estamos fazendo. O doutor Pessoa sempre disse, primeira coisa é educação. Quem vai decidir o que fazer não é governador, não é prefeito, são as pessoas da saúde, os técnicos da área de saúde. Os técnicos da área de saúde recomendam o isolamento social. E esse isolamento social, ele é danoso ao comércio, é danoso ao empresário, mas extremamente necessário. Não é necessário, não é o governador que quer, não é o prefeito que quer, não é o Robert que quer, é a necessidade do momento. Eu acho que a autoeducação é tudo. Os povos mais antigos, mais civilizados, que têm o maior grau de cultura, está resolvendo o problema. As pessoas que teimam com a audácia, com a arrogância, achando que pode fazer festa, faz festa no sítio, vai para a praia, que anda para cima, que anda para baixo, aglomera nas praças, aglomera em bares, essas pessoas estão colocando a sociedade e as suas próprias famílias em risco. E é isso que nós queremos evitar.
Josta, mais uma pergunta. O senhor falou, secretário, agora há pouco, no comecinho da sua resposta, que o decreto apresentado pelo governo do estado foi até brando se levado em conta o cenário atual, né? O senhor falou isso. Mas a legislação, ela autoriza, por exemplo, a Prefeitura de Teresina e qualquer outra prefeitura a fazer um decreto mais rigoroso, se assim quiser. Ele não pode ser mais brando do que o do governo do estado, mas ele pode ser mais rigoroso. Pergunto, já que a prefeitura considera esse decreto do governo mais brando, existe a possibilidade da prefeitura editar algum decreto mais rigoroso nos próximos dias, diante do cenário visto? Olha, eu quis dizer mais brando com relação àquilo que se foi discutido nas primeiras reuniões. Ele foi mais brando naquilo que ia ser. Nós ponderamos várias vezes com o governo do estado, com os técnicos do governo do estado, para flexibilizar mais as medidas que seriam tomadas. Primeiro que ia ser tomada a medida de fechar totalmente o comércio, que nós não concordamos. Nós achamos que devia dar uma oportunidade, no mínimo, para o comerciante, para o empresário sobreviver. Tem um mínimo. E esse mínimo é segunda a sexta-feira. Tem um fechamento parcial aí no sábado e no domingo em alguns setores. Nós conseguimos, na discussão com o governo, abrandar esse decreto. Nós participamos no sentido de abrandar esse decreto. Lá atrás, quando o governo baixou um decreto, a prefeitura baixou um decreto mais brando do que o governo, esse decreto foi submetido ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário disse, olha, em caso de Covid, que a sociedade está correndo risco, o decreto, quanto for o decreto mais duro, tem que ser o decreto que tem mais validade. Então, o próprio Poder Judiciário já abençoou esse decreto do governo. Então, não tem como o município baixar um decreto concorrendo com o decreto do governo. O município de Teresina está inserido dentro do estado do Piauí, faz parte do estado do Piauí, e se o decreto vale lá para Cajueiro da Praia, vale lá para Parnaguá, vale também para Teresina, e nós nos submetemos com muita tranquilidade. Agora, sabemos da dificuldade que nossos amigos, irmãos, comerciantes, empresários estão passando. Queremos que esse decreto tenha a validade mínima possível, que tenha eficácia, que realmente nesses 15 dias aí possa ser resolvido, que esse decreto não venha a ser reeditado, que ele não se prolongue, que ele se resolva, porque os comerciantes não aguentam mais essa agonia. Os comerciantes do Piauí e de Teresina já perderam muito, e quando eles perdem, o Estado não arrecada, o município não arrecada. Se o Estado e o município não arrecada, agrava mais a saúde, nós temos menos dinheiro para colocar na saúde, para o hospital, pagar profissional médico. Veja aqui, olha, um detalhe que as pessoas às vezes não sabem. E as UTI? O Estado e o município de Teresina tem condição de criar 250 UTI de emergência, tem. Mas nós não temos 250 profissionais intensivistas para colocar nessas UTI. Nós temos aí esses médicos, enfermeiros, são heróis anônimos. Nós estamos vendo aí ortopedista, pediatra, médicos de outras áreas, cuidando do Covid, porque nós não temos o profissional intensivista para colocar o UTI. Então você vê a preocupação. Não tem mais remédio no mercado. Nós não temos um profissional adequado no setor de medicina para tomar de conta disso. Então, é realmente um caos que nós estamos vivendo. E para sair desse caos, nós precisamos de unir a sociedade, de ter um autocontrole, uma autoeducação, uma autoponderação e um autoentendimento para saber que ir para a rua, aglomerar, é colocar o povo em risco, é aumentar os casos e aumentar mais ainda o caos que nós já estamos vivendo. Secretário Robert Rios, vice-prefeito, muito obrigada pela participação aqui no Jornal do Piauí. Realmente um caos, viu, Joel? Situação extremamente preocupante, que depende da ação individual de cada um para que tenha um efeito coletivo. E o secretário falava a respeito da questão dos profissionais de saúde. Vai lembrar que são profissionais que estão esgotados, né? O pessoal que está quase um ano trabalhando para salvar a vida de todo mundo, Joelson. Pois é, Gorete. Obrigado, viu, Gorete? Obrigado pelas informações, Gorete. Pensamos muito nisso também. Na turma que tal? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, trabalhando para proteger as pessoas, para oferecer segurança, conforto no tratamento, recuperação rápida, mas infelizmente se deparam com um desafio, que é o da falta de consciência, que temos que ter agora. Não é possível que os decretos não possam, pelo menos, abrir os nossos olhos para a gravidade desse cenário.